Boa tarde a todos. Vamos fazer uma reflexão na Bíblia, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 35. E então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho de Emaús, como Jesus fora reconhecido enquanto partia o pão. Todos conhecem muito bem essa passagem bíblica, né? Onde Jesus, após ressuscitado, encontra com os discípulos ali no caminho de Emaús. Os dois discípulos estavam indo em direção a Emaús, né? Aquele povoado, que era uma distância aproximada de 11 quilômetros, né? Aí, de repente, né, ali eles iam falando sobre o ocorrido, né, da morte de Jesus, que Jesus havia morrido, eles tinham acostumado com os ensinamentos de Jesus, com a forma que Jesus conduzia o seu povo, mas aparentemente eles tinham desacreditado, né, que Jesus talvez pudesse retornar. Quem sabe, humanamente falando, eles achavam assim: acabou, né? Perdemos o mestre, agora nós temos que acostumar, né, sem o nosso líder. E aí ia por diante, né? E enquanto eles conversavam, né, o próprio Jesus aproximou e começou a caminhar com eles, né? E Jesus caminhando com eles ali, a Bíblia fala, né, que os seus olhos estavam impedidos de perceber que era o próprio Jesus. E naquele momento, né, Jesus perguntou para eles, o próprio Jesus perguntou o que estava acontecendo, né, que eles estavam entristecidos. E ali aquela conversa, né, o próprio Jesus perguntando sobre o ocorrido. E então Cleopas disse para o próprio Jesus, né, o que estava acontecendo, né, sobre os últimos acontecimentos, né, e chegou até falar com Jesus, né, nossa, você estando em Jerusalém, né, não sabe dos últimos acontecimentos? Muito, né, engraçado, o próprio Jesus perguntando sobre, né, o ocorrido. E então, queridos, ele começou a falar para Jesus, né, sobre o que estava acontecendo, né? Começou a explicar para o próprio Jesus tudo o que estava acontecendo. E naquele momento eles começaram, né, a duvidar, né, pois Jesus tinha prometido trazer redenção, né, a Israel, e de repente Jesus estava morto, né? E hoje já é o terceiro dia, né, e nada ainda de Jesus, e Jesus ali caminhando com eles, né, eles contando essa história para o próprio Jesus, né? E ali eles falaram, né, que as mulheres foram até o sepulcro e não encontraram o corpo de Jesus, porque Jesus já havia ressuscitado e estava com eles. E então, queridos, também nos diz, né, a Bíblia, que os discípulos também foram lá para verificar, né, se realmente o corpo de Jesus não estava lá, e foram e constataram que o corpo não encontrava mais ali, né, porque Jesus já havia ressuscitado, né?
no versículo 29, nos diz: porém, eles muito insistiram, né, rogando-lhe: fique conosco, pois já é tarde e o dia está chegando ao fim. E então Jesus, né, ele para ficar com eles, né? Eles chamaram aquele homem, né, que eles não estavam reconhecendo Jesus, para ficar com eles, pois já era tarde, né, e a noite iria chegar, né? E no versículo 30, e aconteceu que quando estavam reclinando ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças e partiu e deu a eles, né? No versículo 31, e nesse mesmo instante se lhes abriu os olhos e reconheceram ele, contudo ele desapareceu diante dos olhos deles. Queridos, muitas das vezes a gente acha que está só, né? Mas Deus, ele tem estado presente nas nossas vidas, dia após dia, ano após ano. Jesus tem caminhado com você nessa caminhada, você não está só, né? No versículo 32, e questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava e quando explicava as Escrituras? Jesus estava falando das Escrituras para eles, né? Versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunido os 11 e outros seguidores com ele. Eram 12 discípulos. Judas, a essa altura do campeonato, né, já tinha suicidado, né? E ali estava Jesus, e ao invés de 12 discípulos, estava apenas os 11 discípulos, né, nos quais anunciaram, né, em verdade, que Jesus ressuscitou e apareceu, né? E o versículo que lemos, né? Então os dois comunicaram que havia ocorrido no caminho, como Jesus fora reconhecido enquanto ele partia o pão. Queridos e amados, os ensinamentos da palavra de Deus é muito maravilhoso. E nessa tarde de domingo, eu quero deixar para você uma reflexão. Jesus tem caminhado com você. Não precisa você esperar a hora do partir do pão, né? Você tem que sentir, né, o quanto Jesus, Deus, tem sido presente na sua vida. Vamos fazer uma oração neste momento. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, eu lhe apresento cada vida nessa tarde e te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Deus, que cada um possa encontrar com o Senhor, né? Pode ser no caminho, pode ser dentro de casa, em vários lugares o Senhor está presente. Que assim o Senhor nos abençoe de forma grandiosa. Amém. Tenha todos uma ótima noite, né? O fim de semana está chegando ao fim, né? E vamos para mais uma semana de bênção. Assim Deus nos abençoe.